todo mundo quer trabalhar menos e ganhar o mesmo, né? Com certeza. É um desejo humano super universal e, sem dúvida, um avanço civilizatório óbvio. Mas, olhando para essa pilha de artigos e modelos de economia empírica que a gente tem na mesa para imersão de hoje, a história mostra um lado oculto e bem contraintuitivo de estudo. Bastante contraintuitivo. Pois é. Quando a lei simplesmente dá uma canetada e reduz drasticamente a jornada de trabalho, sem olhar para a eficiência real do país, as engrenagens reagem de formas bem inesperadas. As empresas não fecham as portas na mesma hora, mas elas criam um exército invisível de trabalhadores informais. E o papel da ciência econômica ao analisar um tema tão sensível assim, acaba sendo justamente de diagnosticar essas engrenagens invisíveis, sabe? Exato. A nossa análise de hoje sobre os impactos econômicos da redução da jornada no Brasil, o famoso fim da escala 6x1, exige uma postura estritamente técnica da nossa parte. Sem dúvida. A ideia não é debater ideologia aqui, é olhar para os dados empíricos, para os modelos matemáticos e entender as restrições reais. Fazer avanços civilizatórios exige que a gente calcule os custos sociais, né, e como mitigar essas coisas. É aquela velha história que aparece logo na introdução dos nossos documentos base. A economia muitas vezes atua como a portadora das más notícias, né? A chata da festa. Exatamente. A ciência que coloca água no chope alheio. Mas certo, vamos desempacotar isso. Se a gente voltar no tempo, a própria origem dessa fama de colocar água no chope vem de um debate histórico do século XIX sobre a moralidade do trabalho. Nossa, esse é um capítulo fundamental da história econômica. Em 1849, o ensaísta Thomas Carlyle publicou um texto atacando os economistas da época. Isso foi logo no contexto pós-abolição da escravidão nas colônias britânicas, e o Carlyle ele era abertamente racista. O texto dele é pesado. Muito. Ele defendia que a abolição tinha gerado uma suposta indolência na população negra e que o trabalho duro deveria ser um dever moral, sabe, imposto por coerção e hierarquia. Foi ele que encunhou o termo ciência lúgubre. A famosa dismal science. Exato, ele usou isso para ofender os economistas, justamente porque a economia tratava o trabalho como algo sujeito à oferta e demanda, não como uma obrigação enfiada goela abaixo pela força. E o que me chama a atenção é como a refutação a isso foi brilhante, né? E bem rápida. O John Stuart Mill respondeu no ano seguinte, em 1850. A resposta do Mill é um clássico. É incrível. Ele desmontou a ideia do Carlyle apontando o óbvio. Ele disse que a escravidão caiu simplesmente porque era uma atrocidade injusta. E ponto final. E mais, o Mill argumentou que trabalhadores livres não eram indolentes coisa nenhuma. Eles só respondiam a incentivos econômicos de forma perfeitamente racional. Se o trabalho paga pouco e exige muito, a resposta natural é evitar a exaustão. Ele provou que qualquer ordem baseada em coerção é indefensável. E se conectarmos isso ao cenário maior, a economia moderna segue rigorosamente essa linha do Mill. A separação entre essa moralidade abstrata e o funcionamento dos mercados serve, na verdade, para proteger o próprio trabalhador. Como assim, exatamente? Quando a gente ignora os incentivos e trata o trabalho só como um dever sagrado, ignorando a exaustão, a gente cria políticas que não param em pé na realidade. Nossa, e pensando nisso, será que o debate de hoje sobre trabalhar 6 dias por semana não carrega um resquício dessa visão do Carlyle? Sem dúvida. Existe uma glorificação de trabalhar duro até exaustão que tenta transformar o cansaço em virtude moral. E aí ignora como a gente responde aos incentivos que o Mill defendia. Sim, e essa glorificação ignora o motor de criação de riqueza. Para que a redução da jornada não gere um empobrecimento coletivo, a discussão ela tem que passar obrigatoriamente pela produtividade. E essa palavra esconde uma armadilha matemática perigosa. Certo, vamos desempacotar essa matemática então. Os textos trazem a clássica função de produção de Cobb-Douglas. Tem uma equação lá, y igual a vezes k elevado a alfa. Mas, olha, para não ficarmos lendo letras gregas no ar, vamos pensar numa padaria. Boa, acho que visualiza melhor. Imagina a quantidade final de pães. A padaria precisa de capital, que na equação é o K,
tipo os fornos e batedoras, e de trabalho, o L, que é o tempo do padeiro com a mão na massa. Mas tem o A da equação, a produtividade total dos fatores, a famosa PTF. E a PTF é o coração da coisa. É o nível tecnológico, a qualidade da gestão. E a armadilha é que as pessoas confundem a produtividade do trabalho com essa PTF. Tá, e qual a diferença prática na nossa padaria? Produtividade do trabalho é uma conta simples de padaria mesmo. Pães divididos por horas trabalhadas. Se o padeiro faz 100 pães em 10 horas, são 10 pães por hora. Se a lei corta a jornada para 5 horas e ele faz 50 pães, a produtividade por hora é a mesma. Mas a produção final caiu pela metade. Exato. A riqueza gerada encolheu. E se a lei exige que ele entregue os mesmos 100 pães, trabalhando só 5 horas? Ou o dono compra um forno mágico de última geração hoje à noite, que seria um salto milagroso no PTF, ou a matemática simplesmente não fecha. Não fecha. E no curto prazo não tem milagre tecnológico. A PTF brasileira, por exemplo, está estagnada há uma década. Sem ganho de eficiência, cortar horas leva a uma queda no produto interno bruto. E foi isso que os economistas calcularam. Olhando para as simulações ex ante aqui dos documentos, os números assustam. O modelo do Daniel Duque, por exemplo. Os dados dele são bem duros. Muito. Ele projeta que, mantendo a nossa PTF estagnada, forçar uma redução para 40 horas semanais causaria uma perda de renda de 2,6%. Se a canetada for para 36 horas, a perda pula para 7,4%. E o modelo estrutural do Vitor Rangel foca justamente nessa ponte da PTF. Ele calcula o que o Brasil precisaria fazer para cortar a jornada de 44 para 36 horas sem encolher o PIB. A nossa PTF precisaria dar um salto irreal de 8,5%. 8,5% da noite para o dia? Da noite para o dia. E para a pequena empresa, o salto exigido seria de 9,4%. Sem isso, o Rangel projeta que o consumo agregado e o PIB despencariam quase 8%. Nossa! Então, o que tudo isso significa na prática? Porque uma grande multinacional ela tem crédito, ela absorve o choque comprando software, robotizando. Ela tem respiro financeiro, né? Exato. Mas a padaria da esquina não tem como comprar o tal forno mágico. A teoria diria que ela declara falência, mas estamos no Brasil. E aqui, a pequena empresa não fecha as portas, ela dá um jeito. E o que é fascinante aqui é como o economista Gabriel Ulícia mapeou esse jeitinho. Ele criou uma taxonomia da informalidade no Brasil. Ele divide em duas margens, a extensiva e a intensiva. Tá, a extensiva é aquela clássica, né? O negócio de garagem, que não tem CNPJ, não paga imposto. Isso, o governo nem sabe que existe. Mas o dado chocante do Ulícia é sobre a margem intensiva. Ela representa pelo menos 40% de toda a informalidade do país. E como ela funciona? Ela acontece dentro de empresas legalizadas. É a lojinha com placa na rua, que paga aluguel, mas que contrata o funcionário por fora para fugir dos encargos. Peraí, então se a lei muda e o custo daquele trabalhador sobe lá em cima, a pequena empresa legalizada simplesmente empurra o cara para essa margem intensiva. Exatamente. A informalidade age como um amortecedor gigante contra o desemprego. O cara não vira estatística do IBGE na mesma hora, porque ele continua ocupado, mas o preço é altíssimo. Ele perde FGTS, seguro-desemprego, previdência. É uma falha grave de realocação. O sujeito continua exausto, mas agora sem rede de segurança nenhuma. É por isso que é crucial olhar para os laboratórios empíricos. Tem 3 casos aqui nos textos. O primeiro é o Brasil em 1988, quando a Constituição reduziu a jornada de 48 para 44 horas. O estudo do Gonzaga, Menezes Filho e Camargo. Isso. Eles mostram que não teve aumento de desemprego no curto prazo, e aí muita gente usa isso para dizer que a canetada funciona. É um perigo olhar só para isso isoladamente. Muito. O Brasil de 1988 vivia um bônus demográfico gigante com uma população super jovem. Tinha ganhos de produtividade e a gente estava prestes a passar por uma abertura comercial que forçou todo mundo a ser mais eficiente. Não dá para comparar com a estagnação de hoje. Exato. E quando a gente olha para cenários diferentes, a história muda. A pesquisadora Jennifer Hunt estudou a Alemanha.
Lá, a redução não foi por lei estatal, foi negociada por sindicatos. E o que aconteceu lá? Os salários por hora subiram, o que foi ótimo para quem manteve o emprego, mas a Hunt encontrou evidências claras de perda de postos de trabalho no setor de manufatura. A indústria trocou gente por máquina. E aí a gente chega no caso mais impressionante da nossa imersão de hoje, que é Portugal em 1996. O estudo do Azai, Lopes e Tondini. Lá, a jornada caiu de 44 para 40 horas. E foi um choque puro. O governo não deu subsídio nenhum. O salário continuou o mesmo. Quer dizer, a matemática brutal entrou em cena. O custo da hora de trabalho em Portugal subiu 9,2% de uma vez. A teoria diria que haveria demissões em massa, mas o emprego caiu só 1,7%. Como eles escaparam da catástrofe? As empresas deram um salto de produtividade horária. As vendas por hora subiram quase 8%. E os autores apontam duas explicações. A primeira é fisiológica, redução da fadiga. Trabalhador descansado produz mais rápido e erra menos. Faz todo sentido, né? Você foge da armadilha do rendimento marginal decrescente. Sim, mas a segunda explicação é bem sombria. A chamada mudança de composição da força de trabalho. Nossa, eu li essa parte e fiquei impressionado. Já que a hora ficou 9% mais cara, as empresas portuguesas ficaram implacáveis. Elas passaram a reter apenas e estritamente os trabalhadores de altíssima performance. Cortaram os menos qualificados. Então o impacto no emprego geral não foi gigante, mas eles praticamente criaram uma elite operária. Exatamente. Ajustaram o custo podando a ineficiência. E quando a gente traz isso para o Brasil, para o cenário da margem intensiva do Lícia, trabalhador que é cortado nessa peneira fina não vai viver de auxílio na Europa. Ele cai direto no trabalho sem carteira assinada. É um mercado fraturado. A lei é aprovada no papel, mas a realidade empurra o elo mais fraco para a invisibilidade. Bom, chegando ao fim da nossa análise, fica claro que o fim da escala 6 por 1 tem todo o mérito na busca pelo bem-estar, mas ignorar a matemática da PTF e a válvula da informalidade é punir justamente quem a gente quer proteger. Impor um custo desse sem ganho de eficiência empurra o problema para baixo. Não é só dar a canetada, tem que ter construção macroeconômica. O que nos deixa com uma reflexão provocativa para quem está acompanhando a nossa imersão pensar depois. Se a consequência real, como vimos em Portugal, é que trabalhar menos, ganhando o mesmo, força as empresas a manterem só os trabalhadores de super performance, o que acontece com o jovem buscando o primeiro emprego no Brasil? É uma excelente pergunta. Ou com aquele trabalhador mais velho, com pouca qualificação, que não consegue entregar essa produtividade acelerada? Uma política feita para dar descanso não correria o risco enorme de criar uma panelinha de empregados formais de elite, hiperprodutivos, enquanto joga milhões de excluídos para exaustão crônica da informalidade? Fica essa questão para a gente pensar sobre como desenhar o futuro sem deixar ninguém para trás.